Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 22, né? 22, quarta-feira. Vamos continuar com a nossa revisão aí. Página 330, pessoal. Intensificação do efeito estufa. Então, vamos ver aí. Antes da interferência antrópica, lembrando, interferência antrópica é a interferência do ser humano, né? Antes da interferência antrópica na emissão de gases para a atmosfera, a emissão dos gases do efeito estufa ocorria apenas por meios naturais, havendo maior equilíbrio entre a radiação que entrava na atmosfera e a que saía dela. No entanto, nas últimas décadas, a quantidade desses gases se elevou de maneira acentuada em todo o planeta. Isso se deve principalmente ao aumento na emissão de gases do efeito estufa gerados pelo uso acentuado de combustíveis fósseis. Página 331. O gás que apresentou um aumento a nível preocupante em sua emissão foi o CO2. As crescentes atividades industriais e a quantidade de veículos em todo o mundo impulsionou a utilização de combustíveis fósseis que anualmente, em combustão, emitem toneladas de CO2 à atmosfera. Em virtude da capacidade de absorção do dióxido de carbono pelas plantas para a realização da fotossíntese, as florestas têm grande importância no controle da quantidade desses gases na atmosfera. O desmatamento, entretanto, reduz a quantidade de CO2 absorvida e faz com que seus níveis na atmosfera não sejam reduzidos. Grifem esse parágrafo aí, pessoal. Podem grifar isso daí. O gás metano, CO4, e o óxido nitroso também tiveram um excessivo aumento na atmosfera. Apesar de o metano ser emitido naturalmente pela flatulência e ruminantes, o crescimento da pecuária tem resultado em quantidades muito superiores de gado, fazendo com que, consequentemente, a geração de gás seja maior. Outro fator que aumenta a produção de metano é a liberação de esgotos e descarte do lixo sem tratamentos adequados. O dióxido nitroso é emitido principalmente pela agricultura, que se expande a cada ano sobre áreas de vegetação natural. A utilização de fertilizantes nitrogenados aumenta a produtividade das plantações, mas aumenta também a emissão de gás metano. Então aí, pessoal, vocês podem perceber aí, né, que na realidade isso aqui é uma questão política, né? Não cabe a nós analisar isso, mas na realidade é uma questão política. Por quê? Queremos um aumento da agricultura? Claro, né? A agropecuária tem que aumentar? Tem. O agronegócio tem que aumentar? Tem. Isso é bom para o país? Em termos financeiros, né? Então, o governo apoia, né? Só que não tem política pública para poder diminuir o impacto disso, né? Ou seja, o meio ambiente não está sendo, na realidade, o meio ambiente não está sendo tratado como deveria, né? Porque se não é questão de diminuir a quantidade de ruminantes, né? De gado, porque isso não levaria a nada, né? Mas poderia usar na agricultura fertilizantes, né, não nitrogenados. Ser realmente proibido, o governo proibir esse tipo de fertilizantes. Mas isso não ocorre porque o custo seria maior, né?
Poderia ser proibido plantar arroz em locais alagados, né? Mas aí esses locais alagados para o produtor ficaria inviável, não ia servir para nada, né? E ele teria que utilizar uma outra área para plantar esse arroz. E a gente sabe que a plantação em locais alagados ocorre a fermentação e, consequentemente, vai liberar uma grande quantidade de gases. Então, é uma coisa assim que até hoje é uma briga, né, entre ambientalistas e o governo, né? Então, é complicado, pessoal. Vamos continuar aí. Além do metano e o gado, libera naturalmente, em consequência de sua digestão, muitos outros gases do efeito estufa estão presentes nas atividades de pecuária e na produção de alimentos, o que agrava o problema. Durante a criação, o gado precisa se alimentar de ração, o que exige o cultivo de grãos em extensas áreas. O grão colhido é transportado e industrializado para se tornar ração. O gado, depois de abatido, é refrigerado e transportado do local de abate até chegar ao consumidor final. Esses processos consomem uma considerável quantidade de combustível, que é grande emissor de gases do efeito estufa. Algumas atitudes que auxiliam na resolução desse problema são: mudança nos hábitos alimentares, como a introdução de outros tipos de proteínas à alimentação além da carne bovina, como o frango ou a proteína vegetal, cuja produção emite menos quantidades de gases de efeito estufa. Outro fator é priorizar o consumo de carne produzida na região onde se mora, dispensando seu transporte por longas distâncias, o que já causa economia na emissão de gases. Pode-se também utilizar tecnologias capazes de captar o gás metano dos excrementos bovinos, produzindo energia com eles. Ou seja, o que ele está dizendo aí, né, é realmente o que eu disse, uma questão de política, né? Às vezes a gente tem um estado com uma pecuária imensa, né? Mas essa pecuária não é consumida somente ali, né? É transportada. Então, no transporte, há queima de combustível fóssil, então já vai aumentar mais ainda. Meio complicado. O aumento dos gases do efeito estufa interfere na quantidade de vapor de água presente na atmosfera, pois, com maior retenção de calor, há maior evaporação de corpos d'água e transpiração dos seres vivos. Com mais vapor de água na atmosfera, mais intenso é o efeito estufa. Aí tem uma foto aí embaixo, né? O excesso de gado aumenta a quantidade de metano emitido. Nessa página aí, pessoal, eu acho que vocês não precisam grifar nada, tá? Não, minto. O primeiro e o segundo parágrafo, pessoal, dessa página, tá? Onde está falando sobre o CO2 no primeiro parágrafo e no segundo sobre o gás metano. Então podem grifar esses dois parágrafos aí. Aí vamos lá para a página 333. Mudanças climáticas globais. Essa parte aí, pessoal, podem grifar o primeiro e o segundo parágrafo. Ele diz lá: a crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera fez com que cientistas notassem que a temperatura média do planeta passou a ser mais elevada em relação a medições realizadas em anos anteriores. Como ocorre maior absorção da radiação infravermelha, a irradiação sobre a superfície terrestre e, consequentemente, sua temperatura média aumentam
causando mudanças climáticas globais descritas por alguns como aquecimento global. Então, grifem até aí, pessoal, até aquecimento global. Será que esse aumento foi muito significativo? Estudos mostram que nos últimos 100 anos o planeta aqueceu em média 0,6 graus Celsius. No entanto, se nada for feito, esse número tende a aumentar, pois a cada dia mais gases do efeito estufa vêm sendo emitidos e passam a compor a atmosfera. Apesar das evidências, não há consenso entre todos os cientistas. Alguns declaram que as alterações nas temperaturas globais são ocasionadas naturalmente e ocorreriam mesmo sem a interferência antrópica, ou seja, sem interferência do ser humano, né? A organização científico-política da ONU, chamada Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, criada em 1988, reúne e divulga as informações mais recentes sobre as mudanças climáticas no mundo. De acordo com essa organização, o cenário mais otimista referente às temperaturas globais prevê um aumento de 0,3 graus Celsius a 1,7 graus Celsius de 2010 até de 2001 até 2010. Para isso ocorrer, entretanto, seria necessário que, nos próximos 10 anos, as concentrações de gases de efeito estufa fossem reduzidas por meio da diminuição de sua emissão e de sua remoção da atmosfera. Sabemos que isso não ocorreu, né, pessoal? O pior cenário considerado que as ações para a redução dos gases do efeito estufa não sejam postas em prática nos próximos anos, prevê um aumento de 2,6 graus a 4,8 graus Celsius no mesmo período. Existem linhas de pesquisas que não atribuem o aquecimento global à interferência antrópica, afirmando que se trata de um processo natural do planeta Terra. Ressaltamos que o conteúdo apresentado sobre o aquecimento global neste material consiste na vertente mais aceita pela maioria dos cientistas e pela ONU. Isso aí, pessoal, dessa página aí, vocês vão grifar só os 2 primeiros parágrafos aí. Eu só queria lembrar vocês, eu não sei se vocês costumam assistir jornal, sei lá, mas para quem assiste jornal, esses tempinhos atrás aí, acho que tem um mês mais ou menos, foi divulgada uma reunião, logo que começou a pandemia, foi divulgada uma reunião do presidente com os ministros, e entre eles estava o ministro do Meio Ambiente. E isso foi uma coisa que foi muito divulgado, foi uma coisa vergonhosa que ocorreu nesse país, onde o ministro do Meio Ambiente dizia que aquele era o momento para se assinar as leis que estavam aí em relação ao meio ambiente, porque a população estava voltada, né? A população, a mídia estava voltada para a pandemia e não ia nem perceber. Então, eles poderiam ir votando tudo em relação ao meio ambiente, ou seja, eu não sei o que aquele cara está fazendo ainda no Ministério do Meio Ambiente, porque isso que aconteceu foi assim vergonhoso. Então a gente vê que continua aumentando, né, o efeito estufa, e realmente os nossos governantes não estão preocupados com o meio ambiente. Então, vergonhoso. Página 334. Consequências das mudanças climáticas globais. Então, nós temos aí, né, as consequências, e não são poucas, pessoal. Algumas consequências das mudanças climáticas globais já podem ser sentidas e estima-se que muitas outras ainda
estão por vir, mesmo que as ações para as combater sejam iniciadas imediatamente. Cabe a nós, portanto, decidir se tais consequências serão mais ou menos intensificadas de acordo com a nossa tomada de decisão. Algumas consequências negativas das mudanças climáticas globais são, olha só, derretimento de geleiras. Essas mudanças, pessoal, essas consequências, eu quero que vocês grifem, tá? Isso daí. Então, derretimento de geleiras. Com maiores temperaturas, as geleiras de todo o mundo estão derretendo e causando graves alterações nos ecossistemas, em especial no Ártico. Estima-se que, em algumas décadas, o gelo não exista mais no Oceano Ártico. É um grande prejuízo. Aumento do nível dos oceanos. O derretimento das geleiras localizadas no mar não causa o aumento do nível de água. Por sua vez, as mudanças climáticas globais têm causado o derretimento de geleiras continentais, que escorrem para o oceano, aumentando então seu volume. Outro fator que aumenta o nível do mar é a crescente de seu volume, causado pelo aquecimento da água. Entre 1900 e 2012, o nível dos oceanos subiu cerca de 20 centímetros e continuará subindo, podendo se elevar até 1 metro. Prejuízo à vida costeira. Mais uma. Com o aumento do nível dos oceanos, a água invadirá as áreas costeiras, alcançando moradias e causando inundações. Isso daqui, pessoal, eu acho que isso daqui é uma consequência, assim, lamentável. Eu acho que eu comentei com vocês que existe uma cidade no Nordeste, eu não me lembro o nome dessa cidade agora, uma cidade litorânea, que a previsão dela é que daqui a 5 anos essa cidade não exista mais. Ela vai ser totalmente coberta pelo mar. Ou seja, um prejuízo e tanto, né? Acidificação dos oceanos. Grifem esse parágrafo aí, pessoal. O dióxido de carbono é dissolvido nos oceanos e, ao se combinar com a água, dá origem ao ácido carbônico. Com maior quantidade de CO2 na atmosfera, mais gás se dissolverá na água, tornando-a ácida. O ácido carbônico é capaz de dissolver o carbonato de cálcio, componente de carapaças e conchas de organismos marinhos. Ou seja, se houver essa acidificação, consequentemente vai acabar com os animais marinhos, né, os organismos marinhos, né, que realmente eles são recobertos por cálcio. O ácido dissolve esse cálcio, né, então não vai sobrar nenhum, né, com o passar dos anos. Um outro lá, página 335. Desequilíbrios no clima. Esse também é outro fator que... Esses dois fatores que vêm aí agora, pessoal, vocês podem grifar também. Desequilíbrio no clima. Com mais calor no ambiente, o ciclo da água fica acelerado, interferindo nos padrões climáticos e meteorológicos existentes. Como resultado disso, podem ocorrer eventos extremos no planeta com maior frequência, como aumento de ondas de calor, secas, inundações, tempestades, incêndios florestais, furacões e tornados. Isso tudo aqui já está acontecendo, né, pessoal? Danos aos ecossistemas. Não precisamos esperar nem mais um ano, né? Isso está acontecendo em todo o planeta. Danos ao ecossistemas. As alterações no clima causadas pelas mudanças climáticas globais prejudicam os seres vivos que habitam os ecossistemas afetados, pois eles deixam de estar
adaptados a tais locais. Muitas espécies de animais, vegetais e fungos podem não ser capazes de se ajustar a essas modificações rápidas, sendo levados à morte, o que pode causar, em alguns casos, a extinção de espécies. Pode ocorrer também a migração de animais para regiões com condições mais propícias para sua sobrevivência, o que exigirá um gasto energético imenso desses indivíduos. O dano aos ecossistemas também pode levar à disseminação de doenças, por exemplo, na malária, pois o mosquito vetor de doença, em virtude da perda de seu habitat, passa a ocupar novas regiões com condições adequadas para sua sobrevivência, invadindo cidades e prejudicando o ser humano. Isso também é outro fator que já ocorre, né, pessoal? A gente sabe que tem muitos animais aí que estão, né, num habitat diferente, estão tendo que sofrer adaptações, né? Porque não tem como, né, pessoal? Ações para amenizar a emissão de gases do efeito estufa. Grife o segundo parágrafo aí, que ele está dizendo lá. Uma importante ação a ser tomada é a redução na emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Sabemos que as emissões naturais desses gases, como as causadas pela erupção de vulcões ou pelo ciclo normal da água e do carbono, não podem ser reduzidas, mas aquelas geradas pela ação antrópica precisam ser controladas. Podem grifar essa página 336, ações para minimizar a emissão de gases do efeito estufa. O segundo parágrafo, vocês grifem, pessoal. Página 337, ele está pedindo aí, ele está dizendo aí como que nós podemos ajudar. Existem várias formas, e já dizendo para vocês que eu vou cobrar de vocês isso, tá? Como nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer em relação a isso? Aí tem várias coisas aí, ó, que a gente pode fazer, várias medidas e coisas simples. Então, essa página 337, eu quero que vocês grifem essas ações aí, tá? Que podem ser feitas pelo ser humano, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer? Moro aqui numa cidadezinha tão pequena, onde ninguém se importa com nada, mas são pequenas ações que nós podemos ter que vai ajudando, tá? E falando sobre isso com as pessoas com quem a gente convive, mudando os hábitos dentro da casa da gente, a gente vai conseguindo mudar alguma coisa. De pouquinho que a gente chega onde a gente quer, porque se todo mundo pensar, eu não posso fazer nada, nada vai ser mudado, tá? Vamos ver lá agora, pessoal, a nossa revisão sobre meteorologia, tá? É a unidade 4, tá na página 347. Aí ele tá falando lá, meteorologia é a ciência pela qual são estudados os fenômenos atmosféricos e suas interações com a superfície terrestre. São analisados os processos físicos e químicos que ocorrem nas camadas da atmosfera e fornecidas informações periódicas sobre eventos naturais, locais ou globais, as suas variações. Por meio da meteorologia, é possível identificar e estudar as características do tempo atmosférico,
Essa ciência é complementar à climatologia, pois ambas estudam de maneira distintas os fenômenos atmosféricos, com a diferença de que a meteorologia concentra-se nos fenômenos atmosféricos imediatos e a climatologia se dedica ao estudo dos fenômenos em longo prazo. Então, pessoal, nós vamos começar a ver aí, né? Saber diferenciar clima e tempo atmosférico, né? Tem gente que acha que clima e tempo atmosférico é uma coisa só, mas não é. Página 348, vocês vão grifar aí, ó, tempo atmosférico. Vocês vão grifar o primeiro, segundo e o terceiro parágrafo, onde ele diz lá: Ao ouvirmos falar sobre tempo atmosférico, também conhecido como tempo meteorológico, podemos pensar que ele é similar ao clima e nos confundir. Apesar de estarem relacionados entre si, o clima e tempo são elementos diferentes. Como estudado, o clima é o conjunto de estados atmosféricos ocorridos em uma região específica ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. O tempo atmosférico, por sua vez, é o conjunto das condições atmosféricas de determinado local em um período mais curto, geralmente de horas, dias ou semanas. O conjunto de informações sobre o tempo ao longo dos anos é utilizado para estudar e definir o clima. As condições que determinam o tempo estão em constante mudança e interferem no dia a dia de todos os seres vivos. Elas são determinadas por alguns parâmetros, como temperatura do ar, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, precipitação, vento, nebulosidade, frentes e nuvens, tá? Então, até aí, pessoal, vocês devem grifar até essa parte aí. Aí, pessoal, nós temos aí nessa unidade 4, a gente tem as estações meteorológicas, né? E também está falando um pouquinho sobre as nuvens, alguns instrumentos que nós não vamos entrar assim em detalhe, não vou cobrar muita coisa dessa parte aí de vocês não, mas na próxima aula eu vou dizer para vocês quais são as partes aí que vocês devem grifar, tá bom? Por hoje é só isso, pessoal. Beijo a todos.